Olá, família Evangelizar, estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. Hoje, quarta-feira, e eu quero lembrar que todas as quartas-feiras nós falamos sobre o tema de muita relevância, que é o autismo. Mais de 2 milhões de pessoas têm o autismo aqui no nosso país, por isso nós queremos levar informação de qualidade, nós queremos conscientizar cada vez mais as famílias e a sociedade sobre esse tema. Teremos também muita informação, muita coisa boa aqui na TV Evangelizar. Roda a vinheta. Acolho você de todo o Brasil que nos acompanha via satélite. Quero acolher você que nos acompanha aqui em Curitiba pelo canal 16. Olá, Maringá, nos acompanhando pelo canal 31. Cascavel, canal 50. Olá, Vitória da Conquista, nos acompanhando pelo canal 25. Quero também acolher você que nos acompanha pela Sky TV, pela plataforma de stream também, a Roku TV. Sejam todos bem-vindos. Gente, no programa de hoje nós vamos conversar com um pai de 7 filhos e 4 deles são autistas. Vamos aí conversar, ver como que foi a descoberta, o diagnóstico dos seus filhos quando foi chegando, os desafios e também as alegrias, porque tem muita alegria em ter um filho autista também, viu, gente? Não é um peso, pode ter as dificuldades, ter os desafios, mas também é uma alegria para as pessoas que entendem a sua missão e o seu propósito de vida. Mas antes disso, olha, ser pai é uma transformação silenciosa de um homem. É um abrigo, é força, é amor. Do nascimento à morte, é um amor incondicional que cresce cada vez mais diante dos filhos. Vamos acompanhar esse VT. Como é difícil para um homem virar pai. Um homem faz filhos, claro, mas como é difícil ele ser pai. Um homem feito para ser duro, orgulhoso, violento, competitivo, egoísta. Como é difícil para um homem transformar o seu coração de pedra num coração de manteiga. É preciso um milagre químico, uma intervenção cirúrgica, ouvir mais, falar menos, aceitar o imprevisto, o incontrolável, o imponderável, não ligar para a opinião dos outros, tirar suas máscaras, reconhecer seu choro, recolher a âncora e aceitar que a vida é onda, tirar a armadura para poder construir um castelo. Pai não tem útero, mas tem colo, não tem peito, mas pai tem mamadeira, não carrega na barriga, mas carrega no abraço, carrega no ombro, carrega nas costas, carrega na cabeça. Pai engravida no frio da barriga, quando descobre que vai ser pai. Pai gesta no coração, pare no choro, nutre no beijo, alimenta no carinho, protege na atenção. Pai não tem cordão umbilical, mas tem mãos e braços e pernas para fazer chegar o necessário. Pai não faz leite, mas pai pode fazer comida. Não amamenta, mas pode fazer a papinha. Pode dar a papinha. Pode sujar a roupa inteira de papinha. Pode limpar a papinha que caiu no chão. Pai não tem 9 meses de gestação, mas tem anos e anos de formação. Pai gesta fora, tentando acertar todos os dias. Pai é rei, princesa, professor, Messi, Einstein, gigante, minúsculo, imbatível, chorão. Ser um bom pai é ser um bom filho, um bom marido, um bom homem. Auréolas invisíveis e asas escondidas embaixo das nossas camisas. Que sejamos os super-heróis que os nossos filhos sabem que a gente pode ser. Heróis comuns, empurrando carrinhos, levando nossos filhos nos slings, agradecidos por um dia termos virado o que a gente nunca imaginou. Como é bom quando um homem consegue virar pai. Vou falar uma coisa para você. Só você que é pai pode ter ideia do que esse vídeo que nós acabamos de assistir representa. Só quem é pai. E vou falar algo, é muito bom ser pai. Se tivesse que escolher de novo, eu escolheria novamente ser pai e ter os 2 filhos que eu tenho. Gente, muitas pessoas dizem assim,
Se for preciso, eu dou a vida pelos meus filhos. Porém, mais bonito é dizer assim: eu quero viver pelos meus filhos. Eu quero viver para educar os meus filhos. Eu quero dar vida? Não, eu quero viver. Por isso eu quero me esforçar para viver bem, cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, para cuidar bem dos meus filhos. E nesse contexto, desculpa, fiquei até com a voz um pouco embargada falando de filho, nós vamos conversar com o Fernando Nascimento, ele que é pai de 7 filhos, sendo 4 deles crianças autistas. Olá, Fernando, boa tarde, meu irmão. Que alegria recebê-lo aqui no programa Hora Boa. Eu que já conheço o Fernando aí há pelo menos uns 20 anos. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, William. Uma alegria estar contigo aqui e vamos conversar sobre esse tema tão pertinente. Fernando, um abraço aí para o povo de Valinhos, toda a região. Mas vamos lá, 7 filhos, 4 deles sendo autista, né? Mas vamos começar aqui repercutindo sobre esse vídeo, né? Que vídeo bacana, que vídeo emocionante. Só quem é pai para entender o que nós estamos falando, né, Fernando? É emocionante. Amei aqui o vídeo, estava assistindo com você e tenho certeza que todo mundo que está acompanhando o programa está tendo esse mesmo sentimento nosso. Todo mundo que é pai consegue sentir uma correlação com aquilo que foi falado ali. É exatamente isso. A gente experimenta as nossas limitações, as nossas mazelas, e ao mesmo tempo a graça e o dom maravilhoso que Deus nos concedeu de participar de algum modo da paternidade dele. Então, realmente, maravilhoso. O Fernando, 7 filhos, mas 4 deles com diagnóstico, né? E como que é essa relação, como que foi essa descoberta, quando foi chegando o diagnóstico, chega de um, chega de outro, como que foi para você e para sua esposa? Começou com o nosso primeiro filho, Rafael, quando ele chegou ali na idade dos 3 anos, e ele ainda não falava, com atraso na fala. Então a gente começou a fazer aqueles exames rotineiros. Será que ele escuta bem? Será que tem alguma coisa, enfim, dificultando o processo de aprendizado? E aí começamos a eliminar esses diversos exames, né? Então ele escuta bem. Depois a gente fez uma ressonância cerebral, e, enfim, até nós chegarmos no neuropediatra que deu para nós o diagnóstico, né? Nós percebíamos as estereotipias, o atraso na fala, percebíamos a questão da alimentação. Ele tem a seletividade alimentar também, né? Exato. E aí, quando veio o diagnóstico do Rafael, confesso a você que foi um choque. Eu me lembro muito bem da gente colocando o Rafael na cadeirinha do carro, e eu e minha esposa, a gente se abraçando no estacionamento, chorando juntos, e depois dizendo, e agora? E aí nós fizemos ali brevemente uma oração, pedindo a Deus que nos desse a graça de cuidar desse tesouro que Ele estava dando para nós. Nos desse força e sabedoria para ele. Nós já tínhamos a Maria Fernanda e tínhamos a Maria Isabela pequenininha, quando veio o diagnóstico do Rafa, né? Quando se confirmou o diagnóstico dele. A Maria Fernanda não tem autismo, mas a Maria Isabela, que veio em seguida, elas têm 11 meses de diferença, as duas meninas, ela também manifestou o espectro. E a Maria Isabela foi um tanto quanto diferente, porque assim, ela com um ano e pouquinho, ela falava, ela cantava músicas inteiras e de repente ela começou a regredir. E começou a ficar bastante irascível, aí começou a ter aquela questão sensorial. Ela tinha um problema muito sério com
com as fezes, né? Ela tocava, pegava na fralda, passava na casa toda, era um desespero. A Imagino. gente tinha que aprender com isso, sabe? E aí chegou um momento com duas crianças autistas que eu e a Vanessa tivemos que revisitar propósitos, William. Nós, quando éramos noivos, nós falamos entre nós e com o Senhor sobre um desejo que nós tínhamos de ter uma família numerosa. E nós fomos diante de Deus, rezar e dizer, e agora, Senhor? Nós temos a probabilidade de ter outros filhos autistas. Nós fomos rezar. E nos veio uma palavra de sabedoria, não tenho dúvida, né? E essa palavra de sabedoria, a oração foi que toda a vida é digna de ser vivida, né? Uma criança atípica não é menos digna de vir a esse mundo. Então a gente manteve o nosso propósito. E aí nasceram o nosso filho Daniel, também autista. Depois veio Maria Cecília, autista. Depois nós tivemos o diagnóstico da Maria Helena. Da Maria Helena também autista. Então, assim, nós tivemos 5 filhos que nasceram no espectro. Tá? E depois da Maria Helena nós temos a Maria Clara. Né? E ao que tudo indica, pela nossa experiência, nós estamos percebendo que ela não é. Então, Maria Clara e Maria Fernanda não são autistas e os demais nasceram com o espectro. Ô, Fernando, eu tenho um também, né? O Gabriel, né? E como que é a rotina? Porque não é fácil, né? Eu falo a rotina porque tem a questão das terapias, né? E aí vocês se dividem, a esposa leva, você fica trabalhando, o Fernando que vai, a esposa fica cuidando dos filhos. Como que é a rotina semanal de vocês com a terapia, com a escola? Sem dúvida nenhuma, um grande desafio para nós. A gente se divide, Will, sabe? E pela graça de Deus, o meu sogro e a minha sogra vieram para ficar com a gente. Senão teria sido, para nós realmente teria sido impossível, sabe? A gente buscou em primeiro lugar essa rede de apoio na nossa própria família, no meu sogro e minha sogra. E depois eu normalmente levava os meus meninos, né, para terapia. Sim. Opa, eu acho que travou aí, gente. Travou, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Fernando. Nós vamos ver se nós vamos conseguir só encerrar o assunto então com o Fernando. Mas é tão bonito perceber, veja, uma família numerosa. Eles tinham um sonho de ter uma família numerosa. Mas e agora, diante do espectro? Nós vamos interromper esse sonho, esse propósito de ter uma família numerosa? E eles não interromperam. Eles continuaram tendo os filhos, como era o desejo, quando ainda namoravam, era noivo. E hoje eles vivem, têm os desafios, têm as dificuldades, mas vivem o propósito, vivem o chamado de Deus para a vida deles. Antes de... Voltou? Ô, Fernando, nós tivemos um problema técnico aí, meu irmão. Pode concluir, por favor? Maravilha, estamos aqui. Então, assim, eu e a minha esposa nos dirigíamos assim, eu cuidava dos meninos, das terapias, e ela das meninas. Depois, no dia 28 de dezembro de 2021, a nossa família passou por um momento muito duro, né? Que foi a perda do nosso filho Daniel. Sim. Num acidente. O Daniel veio a falecer de 4 para 5 anos, e por isso eu digo, né, que nós agora temos apenas 4 filhos autistas. E eu acho interessante falar sobre essas coisas, William, porque ao mesmo tempo que existem pessoas que tratam o autismo quase como se fosse uma grande desgraça, o que é muito triste, né?
porque, infelizmente, são pessoas que não conseguem desembrulhar o presente que receberam de Deus. Né? Verdade. E acabam fazendo disso algo assim terrível. Terrível a ponto de acabar com o próprio casamento. Terrível a ponto de abandonar a criança. Infelizmente, nós homens, William, é muito triste perceber, assim, eu que frequento as clínicas, a PAI e assim por diante, a ausência do homem. Desculpa até usar a palavra que eu vou usar, a covardia do homem. É verdade. Que não sabe, muitas vezes, abraçar esse dom e acaba abandonando a esposa, abandonando os filhos, mas, enfim. Por um lado, existem esses que quase demonizam o autismo, mas também existe um grupo de pessoas que hoje romantiza. Então, eu quero dizer que não é algo terrível, mas não é algo romântico. Verdade. Com os dois pés no chão, a gente olha para o autismo como um grande desafio. Desafio esse, inclusive, que submete as crianças que nós amamos a sofrimentos. Então, não tem por que a gente romantizar algo que, no fundo, gera grande sofrimento para a criança, em primeiro lugar. E eu, como cristão católico, creio que o meu filho Daniel, ao fazer a sua Páscoa, agora ele pode ver Deus como Deus é, e as limitações próprias do autismo ficaram naquilo que era apenas a primeira condição. Agora ele fala, agora ele é entendido e entende, e ele está nessa nuvem gloriosa de testemunhas, né? A Escritura fala em Hebreus, no capítulo 2. Essa nuvem gloriosa de testemunhas, ele está ali. E as nossas crianças que passam, né, que vivem sob essa condição atípica, nós temos que ver que a vida é um brevíssimo segundo e que quando nós estivermos lá naquelas moradas que o Senhor preparou para nós vamos lembrar desses momentos com gratidão. Amém. Né? Eu acho que é muito isso. Fernando, felizmente o tempo passa voando, né? Mas eu quero te agradecer, fiquei muito feliz de conversar contigo, né? Já nos encontramos outros dias aqui nos bastidores da TV Evangelizar e com certeza a sua vida é um testemunho para todos nós. Continue firme aí e continue levando esperança, né? Não é a questão do romantismo, mas também não é demonizar, e que a sua condição de vida também possa ser um testemunho vivo de evangelização para tantas pessoas. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, William. Foi uma alegria. Gente, que bom, né? Se deixasse, nós íamos falar até amanhã, porque é um fato que nós gostamos de falar e todas as quartas-feiras nós falamos sobre esse tema. Mas agora eu preciso ir para o intervalo. Ô, Dona Maria, chama o Pedrinho para frente da televisão também, Dona Maria. Voltamos já. Estamos de volta, minha gente. Quartou aqui na TV Evangelizar. Eu quero lembrar você que de segunda a sábado, 22 horas, tem a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. É aquele momento que você tem de separar a Bíblia, fazer uma leitura orante, escutar a voz de Deus através da palavra e ainda tem um direcionamento com o Padre Reginaldo Manzotti. Mas agora nós vamos ao boletim de notícias com a nossa equipe de jornalismo. Boa tarde, William. Adicionar sal à comida pode aumentar em mais de 40% o risco de depressão e ansiedade, segundo o estudo da Universidade Médica de Xinjiang, na China. A pesquisa, com mais de 400 mil pessoas ao longo de 12 anos, revelou que o sal afeta a produção de serotonina e dopamina, hormônios ligados ao bem-estar. O hábito também está relacionado ao maior risco de câncer de estômago e pressão alta. Especialistas recomendam reduzir o sal e apostar em alternativas como alho, limão, vinagre e pimenta do reino. A área atingida por queimadas no Brasil caiu 70% no primeiro trimestre de 2025, segundo o MAP Biomas. A Amazônia segue como o bioma mais afetado, com 774 mil hectares queimados, mesmo com a queda de 72% em relação a 2024.
Roraima lidera entre os estados, concentrando quase metade das queimadas no país. O levantamento aponta que 78% da área de queimada era vegetação nativa. Especialistas explicam que a redução está ligada ao período chuvoso que predominou em boa parte do país no início do ano. Eu volto com você, William. Então esse foi o nosso boletim de notícia com a nossa equipe de jornalismo. Mas agora eu quero convidar você a nos seguir no nosso canal do Instagram. Sim, o Instagram da TV Evangelizar. É fácil, vai lá, o @evangelizartv. Está aqui o nosso Instagram. Nós temos aí mais de 1 milhão de seguidores, mas nós queremos usar mais essa rede que Deus nos concede para a evangelização. Então, nós temos aí vários conteúdos. Tivemos a Compromisso de Amor, o Rei dos Reis, mas eu quero chamar a atenção nessa aí, galera. Para aí, por suas chagas somos curados. Eu quero mostrar aqui para vocês, olha essa publicação. E muitas pessoas ali, participando conosco, falam justamente sobre as 5 chagas de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pelas tuas chagas, Jesus, nós somos curados. Essas chagas de cura, essas chagas de libertação, como diz o padre Reginaldo Manzotti, chagas dolorosas, chagas gloriosas. Olha, muitas pessoas ali participando, colocando amém. A Zilda, Jesus das Santas Chagas, derrama uma gota do seu sangue sobre toda a minha família. Tá ali, ó. Até eu curti lá também, tá vendo? Lá embaixo, lá, eu curti, minha gente. Tá lá, eu curti, ó. Isso. Mas vamos voltar ali aos comentários. A Rosiane participando conosco. Jesus das Santas Chagas, restaura minha família. A Raíssa Alves da Silva. Então você pode entrar agora lá no nosso Instagram, Evangelizar TV, tá? Evangelizar TV, ó. Tá lá em cima, ó. Evangelizar TV, é a TV Evangelizar, e nos seguir no nosso canal do Instagram. Aproveite e deixe um comentário também nessa publicação, tá bom? Mas agora eu quero falar para vocês o que está em alta. O que está em alta na TV Evangelizar? O que está em alta nesse Brasil? Vamos acompanhar. A exportação mundial de carne bovina está a caminho de atingir um novo recorde em 2025, com previsão de superar 13 milhões de toneladas. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda global por carne de qualidade e pela expansão dos mercados consumidores. O Brasil, que continua a se destacar como líder no setor, deve exportar 3 milhões e 750 mil toneladas, o que representa um aumento de 3,08% em relação a 2024. A tendência viral bad rooting, que pode ser traduzida como apodrecer na cama, tem ganhado popularidade nas redes sociais, especialmente entre a geração Z, como uma forma de autocuidado. A tendência consiste em passar longos períodos na cama, realizando atividades como assistir a filmes ou simplesmente descansar. Embora ofereça alívio temporário do estresse, especialistas alertam para os riscos do sedentarismo e impacto na saúde mental se praticado em excesso. E quero lembrar, o que está em alta também na TV Evangelizar é justamente essa animação, o Rei dos Reis, que chega exclusivamente nos cinemas no dia 17 de abril, ou seja, amanhã, Dona Maria, leva o seu netinho, leva o Pedrinho, leve o seu filho no cinema. A partir de amanhã estreia o Rei dos Reis, essa estreia nacional que acontece justamente na véspera da Páscoa. Vamos acompanhar um trecho? Eu quero te contar uma história, filho. Muitos dizem que é a maior história já contada. Ela tem anjos, reis malvados, rivais invejosos e milagres. Abra os olhos. Nossa história começa há 2000 anos, quando uma jovem chamada Maria trouxe um lindo bebê ao mundo. Espera, para. Se não for sobre um rei, eu não tô interessado. Por acaso, essa história é sobre um rei. Aquele de quem a profecia fala. Olha, Willa! Olha quanto peixe! Estava na hora de Jesus reunir alguns amigos, como Judas Iscariotes. Ele ganha mais seguidores a cada dia. Encontre-o! Não tem comida para alimentar toda essa gente.
As pessoas o estão chamando de rei. Então vamos deixar as pessoas contra ele. Você é o rei dos judeus? Se for da vontade de Deus, eu aceito. E vocês também deveriam. Obrigado, papai. Jesus ainda tem lições para nos ensinar. Olhe! Não tenha medo. Você realmente é o verdadeiro Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Uma história contada por Charles Dickens. Está na hora. Estreia amanhã, então, nos cinemas aqui no Brasil, O Rei dos Reis. Mas, minha gente, no Dia da Voz, nós queremos celebrar esse dom que expressa emoções, afeto e intenções. A voz, ela pode acolher, curar, consolar, mas também ferir através das palavras. Que nós possamos usar e usar bem a nossa voz, com amor, com empatia, com respeito. E vamos agora relembrar algumas vozes que marcaram as nossas vidas. Vamos lá? A não ser que eu alume alguém pra fazer isso. Comi tudinho, filhinha. Mamãe preparou uma papinha gostosa pra você. Oi, Mônica. Tá brincando de quê? Tô brincando que eu sou uma top model de fama internacional. Gentalha! Você não vai com a minha cara? Bem, como eu sempre digo, a música é uma arte por excelência. Eu fiz pastelzinho, bolinho, balinha, tudo. Mas o que esse cachorro tá fazendo aqui? Sai, Satanás! E da próxima vez que quiser andar de triciclo, vai usar a cadeira de rodas da sua avó. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. A 200 metros, vire à direita. Não, quer dizer, vire à esquerda, senão você vai se perder. Não contavam com minha astúcia, né? Esse é o Chaves. Chaves é o Chapolin, né? Foi sem querer, querendo. Esse é o Chaves. Boa noite. Eu quero informação, estou precisando de um empréstimo. E eu estou em dificuldade, que eu estou devendo 14 meses de aluguel. Galera da nave, fica na moral aí, senão vocês vão virar comida de piranha. O recado tá dado. Eu sou inevitável. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, cruel, que vai colocar você de joelhos e você vai ficar de joelhos se você deixar. Eu estava aqui teclando com meu amigo Alfred, planejando a minha saída para patrulhar Gotham, e você entra aqui para encher o meu saco. Foi isso? Não. Vai te catar. Eu não acredito. Você falando assim comigo? Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Batman. Continue a nadar, continue a nadar, nada. Oi, meu nome é Bruce. Não, tudo bem, já entendi, né? Só porque eu sou um tubarão. Se encaixa aquela voz naquele personagem, tá? Tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Com certeza essas vozes marcaram época, marcaram histórias, marcaram gerações. Eu quero encerrar o programa chamando os meus filhos aqui. Vem cá, o Gabriel e a Valentina, nós temos alguns segundos. Não precisa vir correndo, não. Vocês acabam com a vida dos cinegrafistas aí, ó. Gente, meu Gabrielzinho, ó, todas as quartas-feiras a gente fala sobre o tema do autismo. Ele tem também o autismo, nível de suporte 1, né? Tem aí algumas dificuldades, mas com muito amor, com muita alegria, nós vamos superando tudo isso. E tem a nossa queridinha, a Valentina aqui, ó. E nesse clima de família, nós vamos chegando ao final do programa Hora Boa. Lembrando a você que está aparecendo aí o 0800, tá? 0800 410 6060 para que você possa se associar e nos ajudar a levar esse conteúdo 24 horas de evangelização para o Brasil e para o mundo. São muitos eventos, inclusive o evento que nós tivemos no início do ano, Evangelizar, aqui em Curitiba, 16 horas de transmissão. Nós temos as 24 horas de oração que acontece no mês de junho, que passa de 24 horas, normalmente dá 25, 26 horas. Então, quando você se associa, quando você ajuda todos os meses, você está também nos ajudando aí com esse 24 horas, com esse conteúdo de evangelização, tá bom? Eu vou ficando por aqui, programa Hora Boa, que Deus abençoe todos vocês.